Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Vamos a continuar con la sesión de ayer. Entonces, en primer lugar, para daros la bienvenida, creo que Tati podría empezar diciéndonos, no sé si quieres empezar con alguna cuestión de bienvenida. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Buenas tardes a todos y a todas. Un gusto estar acá con ustedes. E eu gostaria hoje de... Ontem eu comecei falando de um pequeno texto sobre Piaget. Ayer yo empecé hablando sobre un pequeño texto de Piaget. E hoje eu começo falando sobre um pequeno parágrafo do livro Ordens da Ajuda, de Bert Hellinger. Y hoy empiezo con un pequeño párrafo del libro Órdenes de la Ayuda de Bert Hellinger. Porque os professores também e os educadores estão a serviço, são ajudantes. Porque los profesores, los educadores están a servicio, son educadores, sí. O amor do ajudante. El amor del ayudante. Gostaria de dizer algo sobre o amor. Me gustaría decir algo sobre el amor. Também sobre o amor do ajudante. También sobre el amor del ayudante. O grande amor é sereno. El gran amor es sereno. Ele deixa algo ser como é. Deja algo ser como es. Sem preocupação ou desejo de mudar. Sin preocupación o deseo de cambiar. Isso vale também para mim mesmo. Esto vale para mí mismo, no sé, para yo mismo. O grande amor a mim mesmo é sereno. El gran amor a mí mismo es sereno. Ele me deixa ser como eu sou. Él me deja ser como soy. Sem desejo de que fosse diferente ou tivesse sido diferente. Sin deseo que sea distinto o... perdón. Sem desejo de que seja distinto, ou eu vou te passar certinho. Ou que fuera distinto. Ou tivesse sido diferente. Ou que hubiese sido distinto. Pronto. E gostaria de saudar a todos. Me gustaría saludar a todos. Mas em especial. Pero en especial. A dois grandes amigos. A dos grandes amigos. René Schubert. René Schubert. Que é um companheiro nosso de trabalho desde o início do movimento sistêmico. Que es un compañero de trabajo desde el inicio del movimiento sistémico. E a minha mestra, como eu a chamo, e Mi amiga. maestra, como la llamo, y mi amiga. Marilise Einsfeld. Marilise Einsfeld. Antônio, e agora é contigo. Antonio, ahora es contigo. Muchas gracias, Tati. Muito obrigado. Bienvenidos todos. Gracias por este texto de los órdenes de la ayuda de Bert Hellinger. Bem-vindo todos e obrigado pelo texto da Ordem da Ajuda do Bert Hellinger. Y ahora, si os parece, voy a hacer un pequeño resumen de lo que hablamos ayer para continuar con lo que nos lleva hoy. Ya sabemos que el webinar es Padres y Profesores uniendo fuerzas en tiempos de incertidumbre. En primer lugar, voy a recordar un poco sobre cuáles eran los desafíos que se plantearon aquí ayer. Por parte de Brasil, solamente he cogido unos poquitos. El primero fue incluir a las familias en la escuela,
la importancia de ver qué dificultades y conocimiento andan juntos, la enseñanza del valor del agradecimiento a los alumnos y la transformación de los desafíos como punto de partida para las oportunidades de la vida. También otro de los desafíos fue la escuela para los niños pequeños es fundamental para recibir contenidos, aprender a leer, por ejemplo. Para los adolescentes es un lugar de socialización. Otro también era, en primer lugar, había una pregunta: ¿por qué y para qué sirve la educación? El lugar de la escuela siempre ha pertenecido a los estudiantes, pero durante esta pandemia la escuela ya no es su lugar. La educación se lleva a cabo a través de intercambios e interrelaciones, pero este intercambio está en duda, como lo tenemos hoy. En Brasil existe un abismo entre las escuelas públicas y las privadas, es decir, en el acceso a la educación y las herramientas informáticas para seguir aprendiendo. Yo, en este resumen, veo que la situación de Brasil es muy parecida a la que vivimos aquí en Europa en el mes de marzo. Aquí en Europa ha cambiado un poco, entonces vemos los desafíos como son un poco distintos. En primer lugar, en una misma familia, el aprendizaje autónomo de los hijos no es posible en algunos casos. Depende del desarrollo de cada hijo. La dificultad de compartir espacios y recursos en el hogar era otro de los desafíos. También los retos son distintos, son muchos. Pasa todo a formato online. Algunos alumnos se han adaptado bien, otros no. En la actualidad, en clases presenciales, la utilización de la mascarilla dificulta la comunicación. Hay muchas reglas, espacios definidos para cada clase. La importancia de que, más que nunca, los docentes garanticen a sus alumnos un clima de seguridad y tranquilidad para que suceda el aprendizaje. Otro desafío era, para que esto suceda, el profesor debe trabajar sobre sus propias emociones, su autodesarrollo. El profesor debe transformarse primero. Otro desafío era, concordaba con todo lo que había comentado Simone sobre los desafíos dentro de la familia, y ha sido muy diferente con cada hijo en una misma familia. Destaca la importancia de garantizar la salud, el bienestar físico y el emocional de los hijos. Se ha modificado la relación entre los alumnos y entre los alumnos y los profesores. Otro de los desafíos, han aparecido nuevos retos de profesores y alumnos. El movimiento es la clave del aprendizaje. Nuestra vida y la vida de nuestros alumnos es movimiento continuo. La necesidad de adaptarnos en cada momento. Necesitamos de 3 ámbitos para salir adelante. El primero son las instituciones educativas. Van con retraso con lo que los alumnos nos piden. Segundo, necesitamos actualización permanente. El tercero, ofrecer respuestas a los alumnos y a sus familias. En la actualidad existen y otros que no los tienen. Existe miedo en las familias de que los hijos se desconecten. En las aulas presenciales echaban en falta a los compañeros. Las normas, no tocarse, la utilización de mascarillas, las relaciones, todo esto se convierte en impedimentos. Y esto sería la parte de los desafíos, y frente a las aportaciones se plantearon primero 2 preguntas. Una de ellas es si se mide la temperatura a los alumnos. Antonio, perdona, ¿dejas ahora a Fernando también leer esa parte de la traducción para quedar un poco ella por ella? Vale. Fernando, por favor. Eu vou ler em português, então, o que o Antônio acabou de falar, para aqueles que não falam espanhol, de língua portuguesa. Então, a respeito da Marluce, né, o resumo do que ela falou, né, incluir as famílias na escola, a importância de ver que a dificuldade e o conhecimento andam juntos, o ensino do valor da gratidão aos alunos e a transformação dos desafios como ponto de partida para as oportunidades na vida. A
Clarissa, que era a mãe, né, ela se referiu à escola para as crianças pequenas, é fundamental para receber conteúdos, aprender a ler. Para os adolescentes, é um lugar de socialização. A Amanda, que veio como professora também do Brasil, ela fez logo uma pergunta: por que e para que serve a educação? O lugar da escola sempre pertenceu aos alunos, mas durante esta pandemia, a escola deixou de ser o seu espaço. A educação dá-se através dos intercâmbios e interrelacionamentos, mas esta troca está em questão nos tempos atuais. No Brasil, há um abismo entre as escolas públicas e privadas, principalmente no acesso à educação e às ferramentas informáticas para continuar com o aprendizado. De Portugal, a Simone, que era mãe, disse que numa mesma família, a aprendizagem autônoma dos filhos não é possível em alguns casos. Depende do desenvolvimento de cada filho. A dificuldade de compartilhar espaços e recursos no lar, né? Então, ela falou dessa dificuldade. A Marta, que veio como professora, ela falou dos desafios de passar tudo para a forma online. Alguns alunos se adaptaram bem e outros não. Na atualidade, nas aulas presenciais, a utilização das máscaras dificulta a comunicação. Existem muitas regras, espaços definidos para cada aula. A importância, mais do que nunca, dos professores garantirem aos seus alunos um clima de segurança e tranquilidade para que a aprendizagem aconteça. Para que isso ocorra, o professor deve trabalhar as suas próprias emoções, o seu autodesenvolvimento. O professor deve transformar-se primeiro. Pela Espanha, a Mônica disse que concordava com a fala da Simone, que esse processo tem sido diferente para cada filho. Ela destaca a importância de encontrar formas de garantir a saúde, o bem-estar físico e emocional dos filhos. Se modificou a relação entre os alunos e entre os alunos e os professores. O Marino, que veio como professor, disse que apareceram novos desafios para os professores e alunos. O movimento é a chave da aprendizagem. Nossa vida e a vida dos nossos alunos é um movimento contínuo. Ele falou também da necessidade de adaptarmos a cada momento e que nós necessitamos de 3 âmbitos para seguir adiante. O primeiro deles é as instituições educativas. Elas vêm com atraso com o que os alunos requerem, com o que os alunos pedem, ou seja, as instituições educativas estão atrasadas em relação aos alunos, aos pedidos dos alunos. Os professores necessitam de atualização permanente. E também ele fala de oferecer respostas aos alunos e às famílias. E que, na atualidade, existe uma brecha entre os alunos com recursos e os que não têm recursos. Existe um medo das famílias de que os filhos se desconectem da escola. E ele também fala que nas aulas presenciais, os alunos sentem falta dos seus companheiros. As normas, o não tocar-se, a utilização de máscaras, as relações. E aqui as contribuições são duas perguntas que ele deixa. Né? Fizeram 2 perguntas, na verdade. Né? Se media as temperaturas dos alunos, né? E se havia distanciamento no entorno. E o Marino diz que no seu centro não se media a temperatura dos alunos. Havia um documento onde os pais se comprometiam a não mandar os alunos doentes. Fala da formação permanente, novamente, e fala da disposição dos professores e tutores e aquilo que cerca os alunos e as famílias. A humanização e a manutenção das relações mais humanas, estar próximo. E uma frase: a gente se recorda com apreço os seus grandes professores, seus maestros, mas com gratidão e carinho àqueles que tocaram os nossos sentimentos. A Marta diz que não se mede a temperatura dos alunos na escola que ela trabalha. O trabalho emocional para os professores,
ela também fala disso. E fala da inteligência emocional, passar segurança, equilíbrio e reduzir o medo dos alunos. A Mônica se refere a dinâmicas de melhoria das questões emocionais. As dinâmicas que permitam, através do movimento, a melhora dos alunos. Ela propõe, inclusive, um exercício de branding, que é escutar o que nos transfere as nossas crianças na situação que está afetando a eles. Ou seja, através do branding, né, trabalhar com aquilo que está afetando as crianças. A Simone fala, né, que antes as crianças estavam muito ansiosas e com um desejo de começar e voltar para as aulas. As crianças tinham saudades dos professores e dos alunos, dos companheiros, que se produziu um tratamento diferente aos alunos do colégio e os que estavam se preparando para ir para a universidade. Basicamente é esse o resumo de ontem. Muy bien, muchas gracias. ¿Hace falta que lea la parte del final en español o lo habéis entendido? Entendido. Lo he entendido. Vale, pues entonces simplemente voy a leer una pequeña poesía de un español, es una poesía muy famosa de Antonio Machado, para que sirva un poco como introducción a la siguiente parte. Entonces, la voy a hacer un poquito más corta, es cortita, la hago un poco más. Y dice, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y al mirar hacia atrás, al volver la vista atrás, se ve el camino que no se ha de volver a pisar. Entonces, creo que nos sirve como introducción y que ya podemos empezar con lo nuevo aprendiendo de lo anterior. Entonces, Tati, por favor, ¿quieres presentar a nuestro primer conferenciante, nuestro primer invitado? Tati, por favor, você quer apresentar então nosso primeiro convidado de hoje? Nosso primeiro convidado de hoje, deixa eu pegar aqui certinho. Nosso primeiro invitado de hoje é René Schubert. René Schubert é psicólogo, psicanalista. René Schubert é psicólogo e psicanalista. E trabalha com escolas, trabalha com crianças, trabalha na área sistêmica, tanto... Trabalha com escolas, trabalha com niños, trabalha na área sistêmica. Tanto na constelação familiar, quanto na constelação organizacional. Trabalha tanto com constelação familiar como constelação organizacional. Como eu conheço, eu sei que a qualificação pode ir muito mais além do que eu estou falando agora, mas Desculpa, Fernando. Conosco, sua qualificação pode ir muito mais allá de lo que estou falando agora. Mas eu paro por aqui, porque é como ele gosta. Pero paro por acá porque é como a ele gusta. René Schubert. René Schubert. Obrigado, Tatiane Colombo. Antes de mais nada, minha gratidão à Mirada Sistêmica, ao movimento sistêmico, por esse evento. Graças, Tatiane. Antes de todo, minha gratidão por movimento sistêmico e Mirada Sistêmica por este evento. Vou falar do lugar de psicólogo clínico e psicanalista, principalmente. Vou falar do lugar de psicólogo clínico e psicanalista, principalmente. Porque é aí que eu atendo as crianças, as famílias e as escolas. Porque é onde atendo a las famílias, a los niños e a las escolas. E a minha esposa trabalha com o ensino, ela trabalha com a rede cabriniana de ensino. Minha esposa trabalha com a enseñança, trabalha em la rede cabriniana de enseñança. A minha primeira frase
vai ser um provérbio africano. Para educar uma criança é necessário uma aldeia inteira. Mi primera frase es un proverbio africano. Para criar a un niño hay que criar toda una aldea. É necessária tudo na aldeia. Sim. É uma visão bastante sistêmica, né, do processo de aprendizagem e tornar-se ser. Você pode falar frases um pouquinho mais curtas, por favor? Desculpa, Fernando. Tudo bem. É uma frase sistêmica. É uma frase sistêmica do processo de educação e ensino. Do processo de educação e enseñanza. E do tornar-se ser. E del tornar-se ser. Eu olho as crianças a partir do corpo. Miro a los niños a partir del cuerpo. E como nos ensinou Jacques Lacan, como nos ensinou Jacques Lacan, o nosso inconsciente é como uma linguagem. Nuestro inconsciente es como un lenguaje. A nossa cultura é feita de linguagem. Nuestra cultura es hecha de lenguaje. Quando estamos em uma pandemia, o caos afeta a linguagem também. El caos afecta el lenguaje también. Então, estamos aqui para falar de adultos. Estamos acá para hablar de adultos. Como os adultos cuidam de suas crianças fora e dentro. Como os adultos cuidam de seus niños afuera e adentro. Porque as crianças, e agora eu falo dos pequenos mesmo. Porque os niños, agora hablo de los niños pequeños, sofrem muito com essa pandemia. Sofrem muito com esta pandemia. Meu consultório está cheio de crianças desde agosto. Mi consultório está cheio de niños desde agosto. Quadros principalmente de fobia, ansiedade e tristeza. Quadros principalmente de fobia, ansiedade e tristeza. E antes de atender os pequenos, e antes de atender a los chicos, a los pequeños, eu preciso contornar os pais. Necesito contornar, não sei a palavra, a los padres. Dar um contorno, sim, a los padres, en la linguagem também. E a linguagem também. Aqui no Brasil, temos, além da pandemia, questões políticas acontecendo. Acá em Brasil, mais allá da política, mais allá da pandemia, temos questões políticas. E isso aparece no consultório. E isto aparece no consultório também. Os pais em crise tentando administrar a pandemia. Os padres em crise tentando administrar a pandemia. Tornam a criança um corpo em crise. Vuelven al niño un cuerpo en crisis. Obviamente não propositalmente. Obviamente que não é proposital. Um fenômeno coletivo inconsciente. É um fenômeno coletivo inconsciente. Eu preciso trabalhar com os pais para alcançar as crianças. Necesito trabalhar com os padres para alcançar a los niños. Automaticamente, quando eu dou palestras nas escolas, automaticamente quando dou charlas em los colegios, en las escuelas, eu preciso primeiro falar com os pais. Necesito primeiro falar com os padres. Antes dos adolescentes. Antes de los adolescentes. Para que os pais não culpabilizem a escola. Para que os padres não
culpabilicen a la escuela. E fique um conflito de quem é culpado pelo quê. Y que se quede un conflicto de quién es culpable por qué. Os adultos precisam conversar como adultos. Los adultos necesitan hablar, charlar como adultos. E eu percebo que eles brigam como crianças. Y me doy cuenta de que pelean como niños. Óbvio, é angustiante para todos nós. Obvio que es angustiante para todos nosotros. Estamos falando de espaços de escuta, Estamos hablando de espacios de escucha, de reflexão de reflexión e de projeção para o novo futuro. y de proyección para el nuevo futuro. E ninguém tem essa resposta ainda. Y nadie tiene esta respuesta aún. Quando os adultos conversam como adultos, Cuando los adultos charlan, hablan como adultos, as crianças se sentem seguras. los niños se sienten seguros. E aí eu posso palestrar para os adolescentes. Y de esta manera puedo charlar, puedo dar una charla a los adolescentes. Então, sistemicamente falando, Entonces, sistémicamente hablando, para chegar ao corpo da criança, para llegar al cuerpo del niño, eu falo com a escola, hablo con la escuela, com os pais, con los padres, com talvez outros profissionais con quizás otros profesionales e, finalmente, a criança. y finalmente el niño. Para poder escutar da onde vem a queixa, Y para escuchar de dónde proviene la queja e tirar o peso do infantil. y sacar el peso de lo infantil. Porque não queremos traumatizar esse corpo. Porque no queremos traumatizar este cuerpo. Não que a pandemia necessário faça. Você pode repetir? Não que a pandemia necessariamente traumatize. No es que necesariamente la pandemia lo traumatice. Mas pais desesperados na pandemia, pero padres desesperados de la pandemia, que desesperadamente julgam, criticam a escola, que desesperadamente juzgan, critican a la escuela, que desesperadamente buscam o Ministério da Educação, que desesperadamente buscan al Ministerio de la Educación, que não consegue falar com os políticos, que no logran hablar con los políticos, e a criança traumatiza. y el niño traumatiza, Porque ninguém está vendo a criança. porque nadie mira al niño. Mas isso vocês, professores, sabem bem. Pero esto, ustedes que son profesores, lo saben muy bien. E nesse sentido, a pedagogia sistêmica ajudou bastante nessa ampliação. Y en ese sentido, la pedagogía sistémica ayudó mucho en esta ampliación. Eu me lembro que os trabalhos de Maud Manoni na psicanálise. Me acuerdo que los trabajos de Maud Manoni. Bueno. Maud Manoni. Ok. En la psicanálise. En la psicanálisis. Partiam desse princípio. Partían de este principio. Eu olho a criança. Miro al niño. Inserida dentro de sua família. Inserida en su familia. Inserida numa escola. Inserida en una escuela. Dentro de uma cultura. Dentro de una cultura. E assim eu conseguia olhar para hierarquia. Y así lograba mirar a la jerarquía. O equilíbrio.
o equilíbrio. E também o pertencimento ou não. E também a pertenência ou não. Então, falamos aqui Bueno, hablamos acá de exclusão de exclusão ou integração. ou integração. E a pandemia vai excluir ou integrar? E a pandemia vai a excluir ou a integrar? E essa é uma pergunta para os adultos. E esta é uma pergunta a los adultos. Tati, você quer que eu continue? Antônio, quantos minutos mais que o René pode falar? Seu microfone. Perdón, que puede hablar unos 5 minutos más. Ok, gracias. Todas as escolas aqui no Brasil Todas as escolas acá em Brasil ainda estão em trabalho online. todavía estão em trabalhos online. Algumas escolas em Belo Horizonte estão retornando. Algumas escolas em Belo Horizonte estão retornando. Rio de Janeiro também. Rio de Janeiro também. A questão é, A questão isso não foi muito bem planejado ainda. que esto não foi muito bem planeado todavía. Há muitos interesses difusos, diferentes no meio. Há muitos interesses difusos, distintos por del medio. O bom é que Lo bueno es que muitos pais muchos padres e profissionais da saúde e educação y profesionales de la salud y de la educación estão criando esses espaços de reflexão. están creando estos espacios de reflexión Para tentar fazer isso da melhor forma possível. para intentar hacerlo de la mejor manera posible. E eu acredito que esta é uma saída possível, sim. Yo creo que esta es una salida posible. Juntos, Juntos, pais, padres, professores, profesores, profissionais, profesionales, ou seja, a comunidade. o sea, la comunidad. Thomas Huber recentemente refletiu Recién Thomas Huber reflexionó que, apesar de distantes, apesar de distantes, obrigado. apesar de distantes, sim. Estamos conectantes. Estamos conectados. E dessa conexão, E de esta conexão, podemos caminhar para o futuro. Podemos caminhar hacia o futuro. Talvez como Antônio Machado propôs. Quizás como Antônio Machado nos propuso. Não o sabemos. Não lo sabemos. Mas podemos tentá-lo. Mas podemos intentá-lo. Juntos. Juntos. Todos nós. Todos nós. E agora eu abro para possíveis perguntas, não sei. E agora abro para possíveis perguntas. Muy bien. Muchas gracias, René. Si os parece, las preguntas las hacemos luego y así pueden hablar primero nuestros invitados y luego centramos todo preguntas. ¿Vale? Se vocês concordarem, nós fazemos as perguntas depois. Assim podem falar todos os nossos convidados. Obrigado. Perfeito. Obrigado. Por favor, continúas. Agora vamos apresentar a próxima palestrante, a Marilise Eichsfeld.
Bueno, ahora vamos a presentar la próxima ponente, Marilise Einsfeld. É um prazer imenso tê-la aqui conosco. Es un gusto, es un placer inmenso tenerla con nosotros. Marilise é terapeuta familiar, Marilise es terapeuta familiar, multiplicadora e professora. Começou já a dar aulas junto à Hellinger Schule no Brasil. multiplicadora y ya empezó a dar clases junto a la Hellinger Schule en Brasil. Também tem um trabalho de muitos anos com a constelação familiar. También tiene un trabajo desde hace muchos años con la constelación familiar. Sendo formadora. Es formadora. Palestrante. Ponente. E assim segue. Y así sigue, con muchos títulos y mucho trabajo. Marilise, são 15 minutos. Marilise, 15 minutos. Muchas gracias. Muito obrigada, Tatiane. É uma grande responsabilidade estar aqui conversando com vocês, da mirada sistêmica e movimento sistêmico. Muchas gracias, Tatiane. Es una gran responsabilidad hablar con ustedes de mirada sistémica y movimiento sistémico. E eu vou conversar um pouquinho a partir das minhas percepções como professora, mãe e avó. Voy a hablar un poquito sobre mis percepciones como profesora, madre y abuela. E também a partir do que escutei ontem de vocês. Y también a partir de lo que escuché ayer de ustedes. Coloquei 4 pontos que eu refleti. Puse 4 puntos que reflexioné. O primeiro ponto é a quem a escola serve. El primer punto es a quién la escuela sirve. Na pedagogia sistêmica nós percebemos en la pedagogía sistémica nosotros percibimos que os alunos trazem para a escola as questões da família. Que los alumnos traen a la escuela las cuestiones de la familia. Sempre trazem seus pais com eles. Siempre traen a sus padres con ellos. E os professores aprenderam. Y los profesores aprendieron a ver em cada aluno o seu pai e a sua mãe. A ver en cada alumno a su padre y a su madre. E sistemicamente observamos os alunos que têm dificuldades. Y sistémicamente observamos que los alumnos que tienen dificultad, agressividade, falta de atenção, agresividad, falta de atención. O professor observa para onde vai o olhar da criança. El profesor observa para dónde va la mirada del niño. E o olhar da criança vai para onde os adultos não olham. Y la mirada del niño va hacia donde los adultos no miran. Algum excluído, alguém não reconhecido. Algún excluido, alguien que no fue reconocido. A criança olha para que os pais também olhem. El niño mira para que los padres también lo miren. Então, o aluno leva a família para a escola. E agora? Y el alumno lleva a su familia a la escuela. Y ahora? A escola entrou na casa do aluno. La escuela entró en la casa del alumno. E quem entrou? Quem está ouvindo o que acontece na casa do aluno? ¿Y quién está oyendo lo que pasa en la casa del alumno? O professor. El profesor. Se olharmos com foco, nós vemos que a escola serve...
Si miramos con foco, percibimos que la escuela sirve ao ensino. a la enseñanza. Se olhamos com amplitude, Si miramos con amplitud, vemos que a escola serve à família. vemos que la escuela sirve a la familia. E quem é o representante da escola? ¿Y quién es el representante de la escuela? Claro, os professores. Obviamente los profesores. Então, eu entro num segundo ponto. Entonces, yo entro en un segundo punto. Como estes professores estão sendo cuidados? ¿Cómo los profesores están siendo cuidados? Eles também têm os seus problemas pessoais. Ellos también tienen sus problemas personales. Ontem, a irmã Marluce nos contou Ayer la hermana Marluce nos contó que eles investiram alto no cuidado emocional dos professores. que ellos invirtieron muy alto en el cuidado hacia los profesores. E eu acredito ser uma prioridade que os professores tenham oportunidade Y creo que es prioritario. Es una prioritaria, sí, sí. Que los profesores tengan oportunidad de cuidarem de si mesmos. De cuidarse de sí mismos. Porque nós só podemos dar o que temos dentro de nós. Porque solamente podemos dar lo que tenemos adentro de nosotros. Como eu vou ajudar alguém se eu não tenho isso resolvido em mim? Repete, Manuel. Como vou ajudar alguém? Como voy a ayudar a alguien? Se eu não tenho este assunto resolvido comigo? Si no tengo este tema resolvido conmigo mismo. E no Brasil ainda é muito complexo. Todavía en Brasil es muy complejo. Porque o país é muito grande. Porque el país es muy grande. E nós temos escolas muito longe. Y tenemos escuelas muy lejanas. Em que os professores não têm nenhum recurso. Y que los profesores no tienen ningún recurso. Para seu fortalecimento. Para su fortalecimiento. Todos os professores são filhos. Todos los profesores son hijos. E alguns também são pais. Y algunos son padres. E isso me leva a um terceiro ponto. Y esto me lleva a un tercer punto. Como estão sendo apoiados os pais nesta época de pandemia? ¿Cómo están siendo apoyados, sostenidos los padres en esta época de pandemia? Ontem nós escutamos a Mônica Carbonell falando... Ayer escuchamos a Mónica Carbonell hablando sobre o distanciamento exigido na escola. Sobre el distanciamiento exigido en los colegios, en la escuela. O uso das máscaras. El uso de las mascarillas. E que os alunos veem ao outro como um possível inimigo. Y que los alumnos ven a los otros compañeros como un posible enemigo. Com medo do contágio. Con miedo de contagiarse. E isso me remete a histórias que escutei quando pequena. Y esto me remite a las historias que escuché cuando era niña. Histórias de guerra. Historias de guerras. Em que ninguém podia confiar em ninguém. Y que nadie podía confiar a nadie. Em que um vizinho poderia ser um inimigo. Y que un vecino podría ser un enemigo. Então eu pensei, em quem as crianças podem confiar? Entonces yo pensé, ¿a quién a los niños puedo confiar? Sem dúvida, em primeiro lugar,
Sin dudas, en primer lugar, aos pais. Nos pais. padres, sus padres. Porém, estes pais Sin embargo, estos padres estão fragilizados, están fragilizados, exaustos, exhaustos, talvez perto de um divórcio, tal vez cerca de un divorcio, talvez já separados, sofrendo com mágoas. tal vez ya separados, sufriendo con mágoas, no sé, E a maioria dos pais não tem recursos y la mayoría de los padres no tienen recursos para ir a um psicólogo ou uma terapia. para ir a un psicólogo o una terapia. Então, quem está mais perto da família? Entonces, ¿quién está más cerca de la familia? O professor, El profesor, que já está dentro da casa. que ya está adentro de la casa, de su casa. Ontem, a Clarissa comentou que o seu filho disse: Ayer, Clarissa comentó que su hijo dijo, se a mamãe não sabe, a professora sabe. si mamá no lo sabe, la profesora lo sabe. Será que temos crianças esperando ¿Será que tenemos niños esperando que o professor saiba ajudar a mamãe e o papai? que el profesor sepa ayudar a la mamá y al papá, Já que eles não sabem o que fazer? ya que ellos no saben lo que hacer? Então, eu refleti que a escola Entonces, reflexioné que la escuela, pode ser um ponto de encontro que la escuela puede ser un punto de encuentro virtual ou presencial, virtual o presencial, em que os pais pudessem conversar. y que los padres pudieran hablar, charlar. Talvez uma roda de conversa, Tal vez una ronda de, no sé cómo se dice Charla, eso. charla. Una charla, una roda de conversa, una ronda, perdão. em que pudessem ter uma possibilidade de um conforto, de uma possível direção, de uma troca. Que pudieran ter una posibilidad de confort, de intercambio. Mais uma vez, se o professor contribui nisso, Una vez más, si el profesor contribuye en esto, ele precisa estar preparado. él necesita estar preparado. Se os pais puderem conhecer um pouco a importância Si los padres pueden conocer un poco la importancia do respeito entre o casal, del respeto entre la pareja, que mesmo divorciados, eles permanecem unidos no filho, aunque estén divorciados, están unidos en el hijo, que precisam tomar a sua responsabilidade para si como adultos, y que necesitan tomar su responsabilidad para sí mismos como adultos, que os pais são grandes e filhos são pequenos, que los padres son grandes y que los hijos son pequeños. talvez essa troca de experiências possa fortalecer aos pais. Tal vez este intercambio de experiencias pueda fortalecer a los padres. Na semana passada, eu dei uma aula para uma turma de formação da Heiligenschule. La semana pasada yo di una clase, no sé, yo Está trabajé bien. Sí, una clase. en la escuela Heiligenschule Sobre educação. sobre educación. Uma das alunas está aqui, a Cristiane. Una de las alumnas está acá, es Cristiane. No final da aula, eu pedi que se reunissem em grupos Al final de la clase yo pedí para que se reuniera en grupos
e conversassem sobre as posturas de pais e professores, y charlasen sobre la postura de los padres y de los profesores, o que enfraquece e o que fortalece aos alunos e aos filhos. lo que debilita y lo que fortalece a los profesores y a los hijos. Aos filhos, aos alunos e aos filhos. O sea, lo que debilita y lo que fortalece a los alumnos y los profesores. Hijos. Hijos, perdón. Algumas respostas foram assim. Algunas respuestas fueron de esta manera. Enfraquece quando os pais dão demais. Debilita cuando los padres dan demasiado. Porque os pais demonstram que o filho não é capaz. Porque los padres demuestran que los hijos no son capaces. Enfraquece quando o professor tem pena do aluno. Debilita cuando el profesor tiene lástima del alumno. Ou da família dele. O de la familia. Porque mostra que ele deseja que eles fossem diferentes. Porque demuestra que ellos quisieran que ellos fueran distintos. Fortalece quando os filhos veem que seus pais assumem suas responsabilidades. Fortalece cuando los hijos se dan cuenta que los padres asumen su responsabilidad. Fortalece quando os pais permitem que filho fique no lugar de filho. Fortalece cuando los padres permiten que el hijo se quede en el lugar de hijo. E fortalece quando os professores respeitam os pais dos alunos assim como são. Y fortalece cuando los padres respetan los profesores respetan a los padres así como lo son. Portanto, seria benefício se os pais tivessem apoio para passar este momento. Por lo tanto, sería un beneficio que los padres tuvieran un apoyo para que pudieran pasar bien en este momento. E falando em filhos, hablando de los hijos, eu chego no quarto ponto. Chego al cuarto punto da minha reflexão. De mi reflexión. Quem sabe melhor como vai ser o futuro das escolas? ¿Quién sabe cómo va a ser? ¿Quién sabe mejor cómo va a ser el futuro de las escuelas? Quem pode nos dizer o que é o melhor? ¿Quién puede decirnos lo que va a ser mejor? Ontem a Simone Simone nos leu o relato da filha de 11 anos. Nos leyó el relato de su hija de 11 años. Respondendo à professora dela. Que contestava a sua professora. Sobre se a pandemia é uma graça ou uma desgraça. Se a pandemia era uma graça ou uma desgraça. Eles sabem. Eles lo sabem. Nossas crianças, nossos jovens sabem. Nuestros niños y nuestros jóvenes lo saben. Eles sabem o que dá certo. Ellos saben lo que es cierto. Eles estão sentindo. Ellos lo sienten. Como é o melhor jeito de aprender? ¿Cuál es la mejor manera de aprender? Até agora, para nós, foi tudo muito rápido. Hasta ahora, para nosotros, esto fue todo muy rápido. Não tivemos tempo de planejar. Marilis, ve terminando, perdona, Marilis, ve terminando porque si no, no va a quedar tiempo para más. Okay. Es muy interesante, es muy bueno lo que estás contando. Pero... Então, uma última frase. Minha sugestão. Marilis, só deixa eu traduzir a última frase, que eu não estou conseguindo. No tuvimos tiempo de planearlo, o sea, planear toda a situação. Então, eu deixo minha última frase. Dejo mi última frase. Minha sugestão é dar voz aos jovens. Mi sugerencia es dar voz a los jóvenes. Muito obrigada.
Muchas gracias. Muchas gracias, Marilise. Muchas gracias. Muito obrigado, Marilise. Muito obrigado. Bien. Ahora, si os parece, pasamos ya a Alba Ceruti. Agora, se parece bem para todos vocês, passamos para a Alba Cerruti. Es profesora. É professora. Y también pertenece a Pedagogía Sistémica. Y lo cierto... E também pertence... Sí, sí. Também, peraí. Também pertence à Pedagogia Sistémica. Vale. Y lo cierto es que puede ya empezar contándonos ya su currículum y a partir de aquí empezamos. Gracias. Tienes la palabra, Alba. Muchas gracias. Buenas tardes. Estoy en Patagonia, Argentina. Muito obrigado. Eu estou na Patagônia, na Argentina. Gracias a todos y resueno con sus palabras. Obrigado a todos e ressoo com a palavra de vocês. Y soy profesora, así me quiero presentar. Soy profesora sistémica. Eu sou professora e assim eu quero me apresentar. Eu sou professora sistêmica. Y hace 30 años que doy clase. E faz 30 anos que eu dou aulas. Voy a tratar de ser bien concreta para poder darles mi mirada. Vou tratar de ser bem concreta para eu dar o meu olhar. Y si me permiten, voy a compartir unas imágenes y voy a ir hablando. Se vocês me permitirem, eu vou compartilhar com vocês algumas imagens e vou falando. ¿Puede ser? Pode ser? Ya puedes, Alba. Esto después lo voy a dejar porque es largo, yo lo recorté y se los voy a dejar para que lo compartan en la página. Eu vou deixar para vocês depois, para que vocês possam compartilhar. É longo e vou deixar para que vocês possam compartilhar na página. La pregunta es, ¿intentamos que el coronavirus no sea estéril? Que tanto esfuerzo no sea estéril. Tentamos que o coronavírus não seja estéril. Y aquí voy a citar lo que propone Hellinger, inteligencia sistémica, inteligencia transgeneracional en este corazón. E aqui eu vou apresentar o que propõe o Hellinger, inteligência sistêmica, inteligência transgeracional, o coração. Actualmente hay 4 generaciones que conviven. Atualmente há 4 gerações que convivem. Bisabuelos, abuelos, bisavós, avós, padres, pais y niños o hijos. E filhos. Y esas inteligencias vienen de muy lejos. E essas inteligências vêm de muito longe. Por eso soy porque somos. Por isso eu sou. Y aquí voy a presentar rápido los 4 órdenes del amor. E aqui eu vou apresentar as 4 ordens do amor. El más importante que incluye a los otros 3. A mais importante, que inclui as outras 3. Aceptar que no es resignar, no resignar. Aceitar, que não é resignar. Mirar, reconocer. Olhar, reconhecer. Esto es lo que hay. É isto que existe. Amor a todo lo que hay. Amor a tudo o que existe. Lo bueno y lo malo. Las polaridades. O bom e o ruim. As polaridades. O bom e o mal. Desculpa. Salud, enfermedad. Saúde e enfermidade. El más difícil
pero el más creativo. O mais difícil e o mais criativo. El 2, el orden, del que hablaba recién todos, el orden. E o 2, a ordem, aquilo que falavam recentemente. Inclusión. Inclusão. Y el equilibrio. E o equilíbrio. Después, si hace alguna pregunta, la vemos más adelante. Sigo. Y acá, esto es lo que me importa compartir como profesora. Acá viene... E aqui é o que me importa compartilhar com vocês como professora. Que para mí fue muy difícil, pero lo aprendí. Para mim foi muito difícil, mas eu aprendi. Gracias a la filosofía de Bert Hellinger. Graças à filosofia de Bert Hellinger. Perdón, a veces uno lo sabe intuitivamente. Perdão, às vezes a gente sabe isso intuitivamente. Pero Bert Hellinger me lo confirmó. Mas o Bert Hellinger me confirmou. Bueno, ahí el 1, aceptar a las familias como son. Número 1, aceitar as famílias como elas são. Y ahí dice amor ciego. Los ahí niños, dice, los estudiantes, siguen a esa familia. Aí diz amor cego. As crianças, os estudantes, seguem a essa família. A veces como inconscientemente, pero hay un amor ciego. Às vezes, inconscientemente, mas existe um amor cego. Respetar los diferentes contextos de los estudiantes. Respeitar os diferentes contextos dos estudantes. Yo soy yo, tú eres tú. Eu sou eu, você é você. Solo puedo cambiarme a mí mismo. Eu só posso mudar a mim mesmo. Y por resonancia puedo cambiar al otro. E por ressonância eu posso mudar o outro. Sí al destino de los alumnos. Sim ao destino dos alunos. Y ahí Marilise, que ella decía que a veces sentimos lástima, no hay, ahí me gusta, no lástima al destino de los alumnos. E Marilise dizia que às vezes sentimos lástima, pena. E o que ela diz é que não devemos ter pena, lástima do destino dos alunos. ¿Sí? ¿Puedo? Sim. Mirar la solución, no el conflicto. Olhar para a solução, não para o conflito. Esperanza, buscar esperanza. Buscar esperança. Crear situaciones donde se sientan parte. Criar situações que eles se sintam parte. Contar historias donde puedan... Sí, contar histórias. De su vida, de su cultura. Da sua vida, da sua cultura. En todas las materias podemos aplicar la historia, el relato. Em todas as matérias podemos aplicar a história, o relato. En WhatsApp, en YouTube, por Zoom. Los jóvenes son rápidos con la tecnología. Em WhatsApp, Zoom, YouTube. Os jovens são rápidos com a tecnologia. Y aquí, este globo... E aqui, este balão... Es una bitácora en papel. É uma bitácora em papel. Un libro, una bitácora en papel. Un livro de papel. Donde ellos escribieron toda la cuarentena como catarsis. Que eles escreveram nesse livro durante toda a quarentena como uma catarse.
Y entonces ahí contaron su historia, su vida, sus miedos, y wow, relax. E aí contaram suas histórias, sua vida, seus medos, e houve relax, relaxamento. Y se sintieron felices de poder hacerlo. E se sentiram felizes de poder fazê-lo. Son adolescentes, chicos adolescentes los que hacen esto. E são adolescentes que fazem isso. Entonces, tecnología y papel. Então, tecnologia e papel. ¡Wow! Tomar, a ver, perdón, me falta la madre, bueno, pero capaz que viene después. Tomar al padre. Tomar o pai. Es el mejor padre que puede haber tenido ese hijo. É o melhor pai que este filho pode ter tido. Muchas veces los maestros queremos cambiar al padre. Muitas vezes, nós, professores, queremos mudar os pais. No. Es el mejor padre para ese hijo. Não. É o melhor pai para este filho. Y lo mismo la madre. E a mesma coisa para a mãe. La mejor madre para ese hijo. A melhor mãe para este filho. ¿Vamos bien, Antonio? ¿Muy bien? Vamos bem, Antônio? Sí, puedes continuar. Todavía queda un poquito de tiempo. Y mirar a los padres juntos. Aunque estén separados, los maestros tenemos que ayudar a mirar a los padres juntos. Olhar para os pais juntos. Ainda que eles estejam separados, nós, professores, temos que olhar os pais juntos. En dibujo, en teatro. Através de desenho, teatro. Un movimiento sistémico, aunque ellos no se dan cuenta de que es un movimiento sistémico. Através de movimento sistêmico, ainda que eles não se deem conta que é movimento sistêmico. Yo no les hablo de constelaciones. Eu não falo para eles. Então, jugamos. Brincamos. Y ordenamos. E ordenamos. Crear situaciones donde se genere orden, orden. Criar situações que sejam geradas ordens. Padre, madre, primer hijo, segundo hijo, el hijo muerto. Pai, mãe, primeiro filho, segundo filho, terceiro filho, o caçula. Bien. Y ahora esto es algo más que les quiero ofrecer, algo más, parezco vendedor, pero quería compartirlo. E algo mais que eu quero oferecer para vocês. Eu pareço vendedora. Pero este autor, Luis Castellanos, es español. Este autor, Luis Castellanos, que é espanhol, él habla de optimismo obstinado. Ele fala de otimismo obstinado. Que hay que buscar un lenguaje que nos ayude a ser más felices. Que a gente tem que buscar uma linguagem que nos faça mais felizes. Entonces, lo dejo como sugerencia. Deixo como uma sugestão. Aquí a la izquierda hablábamos de hablar, comunicar. Y esta... Aqui à esquerda falamos de falar, de nos comunicarmos. Entonces, ayudar a nuestros alumnos a una comunicación menos violenta. Ajudar os nossos alunos a ter uma comunicação menos violenta. Y a los padres también. E aos pais também. Y a los maestros. E aos professores. Todos. Todos. Y aquí, mindfulness, juegos. E aqui, mindfulness, jogos. Toda esa bibliografía es muy útil
porque permite una nueva forma de aprender y de enseñar que les gusta. E esta biografia, ela é muito útil, porque nos ensina uma nova forma de aprender e ensinar. Hoy tenemos que buscar nuevas respuestas a nuevas preguntas. Hoje nós temos que buscar novas respostas para as novas perguntas. Y esto es una opción. E isto é uma opção. Quedan dos imágenes, dos filminas, a manera de síntesis. Então, ficam duas ainda imagens, a maneira de síntese, de um resumo. El profesor sistémico O professor sistêmico, respeta el sistema, ele respeita o sistema. integra los órdenes del amor, Ele integra as ordens do amor. entiende que la vida es un proceso de cambio permanente. Ele entende que a vida é um processo de mudança permanente. Solo presente, solo presente. Só no presente. No drama, no drama. Não tem drama. Acepta el destino Aceita o destino con alegría com alegria. y mira a la vida, mira el éxito. Olha para a vida, olha para o sucesso. Y para finalizar, para cerrar, E para finalizar, para fechar, todo es sistémico. tudo é sistêmico. Todos somos parte de un árbol. Todos nós somos partes de uma árvore. Hacemos lo mejor que podemos en el presente que tenemos. Fazemos o melhor que podemos no presente que nós temos. Esto es importante. Los límites. Los Isso é límites. importante. Os limites. Genera orden, tranquilidad, Gerar ordem, tranquilidade y buscan el bien común. e buscar o bem comum. Coincido con el psicólogo que decía que los padres a veces son niños. Eu coincido com o psicólogo que dizia: os pais às vezes são crianças. Bueno, después dice, esto ya lo expliqué, optimismo a pesar de. Otimismo, apesar de. Poner al servicio todo lo que tenemos, lo que hay hoy. Nos pôr ao serviço com tudo que temos hoje. Asintiendo a las limitaciones de la pandemia. Assentindo às limitações da pandemia. Y aquí donde dice las consignas. E aqui, onde diz as perguntas. Pensar por qué hago esto, para qué con respecto a los contenidos, ¿no? ¿Qué quiero enseñar? A pensar por quê, para quê, a respeito dos conteúdos. O que eu quero ensinar? ¿A quién le sirve? A quem serve isso? ¿Es bueno para el sistema? É bom para o sistema? ¿O me importa más el currículum, los contenidos, la cosa ortodoxa? Ou eu me importo mais ao currículo, ao conteúdo, à coisa ortodoxa? Y la última. E a última? Siempre elijamos la vida. Sempre a gente deve escolher a vida. La vida como se nos presenta. A vida como ela se apresenta. Y los niños siempre tienen respuestas, y ahí adhiero a Marilise.
E as crianças sempre têm respostas. E desta maneira eu concordo, né, com a Marilise. Abrirnos y escucharlos. Nos abrir e nos escutar. Muchas gracias. Escutar a eles, desculpa. Muito obrigado. Muchas gracias. Creo que estamos ahí. Voy a dejar de compartir. Ah, aquí, perdón. Estos son los materiales que yo me inspiré, la bibliografía, que la dejo ahí para que si alguien quiere verla. Isso aqui é o material que eu me baseei, a bibliografia para quem, se alguém quiser ver. Bien. Muito bem. Bien, muchas gracias. Voy a dejar de compartir pantalla. Muito obrigado, vou deixar de compartilhar a tela. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Debo decir que me ha impresionado mucho las 3 intervenciones, me han gustado mucho de verdad. Eu devo dizer que me impressionou muito as 3 intervenções, eu gostei muito de verdade. Y ahora me gustaría pasar a una ronda de preguntas. Como somos poquitos, yo creo que cualquiera puede hacer las preguntas. Agora eu queria passar a uma rodada de perguntas. Eu acredito que qualquer um possa fazer a pergunta. Entonces, si queréis empezar alguno y si no, empiezo yo. Se alguém quiser começar, pode começar, senão eu começo. Pues hago una primera pregunta. Yo he visto que habéis planteado algunos recursos. Eu quero fazer uma primeira pergunta. Vocês propuseram alguns recursos. Y me gustaría un recurso sencillo que se pueda aplicar. E eu gostaria que vocês... Eu gostaria de um recurso simples que possa ser aplicado para una persona que no sepa nada de sistémica. Para uma pessoa que não saiba nada de sistêmico. Entonces, os invito para que, si queréis, empezamos por René, que nos ofrezca algún recurso sencillo que se pueda aplicar y hacemos una ronda. Convido vocês, começando pelo René, de algum recurso simples que possa ser aplicado e fazemos uma rodada. Ok. Eu vou roubar a ideia da Alba. Eu vou, entre comillas, roubar a ideia de Alba. Contos de fada. Cuentos de hada? Você disse assim? Bueno, cuentos de hada. Storytelling. Storytelling. É uma ferramenta fantástica de contação de histórias. É uma ferramenta fantástica de contação de histórias. Para pequenos e adultos. Para pequenos e adultos. Que fala da vida entre família e da vida na cidade. Que habla de la vida entre la família e em la ciudad. Você parte do todo. Tu parte del todo. É um exemplo, uma possibilidade. É um exemplo, uma possibilidade. Muchas gracias, René. Marilise, ¿quieres compartir otro distinto? Quer compartilhar outro diferente? Sim, pode ser um pequeno exercício. Sim, pode ser um pequeno exercício. Em que a pessoa se coloque na sua família. Que a pessoa se ponga em tu família? Sim, ponga em tu família. Sim. Pode ser por um desenho ou por uma dinâmica. Pode ser por um dibujo ou por uma dinâmica. Em que a pessoa observe qual é o seu lugar na família. E que a pessoa observe seu lugar em la família. Muy bien. Muchas gracias. Alba. Muito bem, obrigado. ¿Quieres Alba? tú ofrecernos otro recurso? Pensaba, bueno, yo soy profesora de literatura, entonces por eso puse lo de storytelling, pero los cuentos... Alba? Ay, perdón. Eu pensava em vários recursos, porque eu sou professora de literatura, e eu pensei no storytelling. Pero los cuentos tienen arquetipos.
Os contos têm arquétipos. Entonces, sin saber de sistémica, se Então, puede sem saber- trabajar. Então, sem saber de sistêmica, a gente pode trabalhar. Otra cosa, Outra coisa. cuando son niños, Quando são crianças y alguien se siente excluido, e alguém se sente excluído, que representen animales que representem animais. y juegan a ordenar los animales, perro, lobo, gato, E brinquem de ordenar os animais. Cachorro, gato, lobo. y ahí sale quién es el excluido y cómo podemos integrarlo. E aí sai quem é o excluído e como a gente pode integrá-lo. Y juegan, no saben Y qué es. E brinquem, e eles não sabem o que é. Y en los adolescentes E os adolescentes, les gusta mucho dibujar, dibujan. eles gostam muito de desenhar. Eles desenham. Poco hablar, no hablan mucho. Eles não falam muito. Eles são de pouca fala. Entonces dibujan. Então Y eles ahí desenham. hacen dibujos raros, locos, pero que tienen mucho símbolo. Fazem discursos raros, esquisitos, Estranhos. loucos, mas que tem estranhos, isso, mas que tem muito sentido. ¿Está bien? Muy bien, muchas gracias. Yo abro otra vez el turno de palabras por si queréis alguna pregunta. Si no, yo sigo, que yo tengo varias. Eu quero saber se alguém que tem alguma pergunta, senão eu continuo, porque eu tenho várias perguntas. ¿Mónica? ¿Habías levantado la mano? Tú, você. ¿Sigo yo? Vale. Bueno, ¿cómo podríamos hacer, y va a servir también como una ronda, cómo podríamos hacer... Antônio, despacio para que Fernando pueda traducir, por favor. Agora já... Se puderes repetir, Antônio, porque... Repito. Despacio, Antônio, yo estoy acá. Lo voy a hacer en forma de ronda, para que puedan contestar los tres. Que eu vou fazer em forma de roda de conversa, né? Roda de... Enfim. Bien. ¿Cómo podríamos hacer para equilibrar el desequilibrio? Como podíamos fazer para equilibrar o desequilíbrio que se está produciendo entre profesores, padres y alumnos en este momento? Que está sendo produzido entre professores, pais e alunos neste momento? Por ejemplo, en mi centro, no centro, na escola, un profesor adquiere el COVID. O professor adquire o COVID. Y empiezan, los alumnos no vienen porque piensan que lo pueden coger. E os alunos não vêm porque eles acham que eles vão contrair o COVID. Los padres vienen gritando porque piensan que vamos a contaminar a todos los niños. Os pais vêm gritando porque eles acham que nós vamos contaminar a todas as crianças. Y en el centro se crea un clima de tensión. E na escola se cria um clima de tensão. Ahí lo dejo. E aí eu deixo para vocês. René? René? Em uma escola aqui em São Paulo, Em uma escola aqui em São Paulo, tínhamos essa situação. Teníamos esta situação. E nós fizemos uma rodada. Hicimos uma ronda. Mas uma rodada pelo Zoom. Pero uma ronda por el Zoom. Pais, Padres, jovens, jóvenes e a equipe docente. E o equipo docente. E tínhamos 3 mediadores. Teníamos 3 mediadores. A coordenadora, a coordenadora,
a diretora, la directora, e eu como psicólogo. y yo como psicólogo. Foram mais ou menos 10 encontros. Fueron más o menos 10 encuentros. Como psicólogo, eu sempre vou estimular Como psicólogo, siempre voy a estimular o espaço de expressão. el espacio de expresión. Espaço de expressão da atenção, Espacio de expresión de la atención, paranoia, paranoia, medo, miedo, angústia, angustia, todas as outras coisas que vêm junto. todas las otras cosas que vienen junto con eso. Essa experiência foi muito bem sucedida. Esta experiencia fue muy bien exitosa, No sentido de baixar a tensão. en el sentido de bajar la tensión. Vale, muchas gracias. Muito obrigado. Marilis. Marilise, Escutando você falar, Antônio, escuchando a vos, Antonio, hablando, me vem uma imagem me viene una imagen. Muitas vezes, os professores querem que os pais Muchas veces los profesores quieren que los padres sejam mais do que pais. sean más que los padres. E os pais querem que os professores Y los padres quieren que los profesores sejam mais do que professores. sean más que los profesores. Eu senti, escutando você, Sentí escuchándote que talvez se esses professores respeitam a estes pais, sentí escuchándote que si estos profesores respetan a estos padres, se os pais se sentem respeitados, y los padres se sienten respetados, talvez diminua o conflito. tal vez disminuya el conflicto. Professores são transitórios, são passageiros. Los profesores son transitorios, son como pasajeros. Os pais são para sempre. Los padres son para siempre. Me vem uma imagem, Antônio, Me viene una imagen, Antonio, que os professores podem fazer um movimento que los profesores pueden hacer un movimiento como se levemente dissessem como si Levianamente. levianamente curvam sua cabeça e dizem sim para os pais. y que digan sí a los padres. Se os pais decidirem não mandar o aluno, os professores dizem sim. Y si los padres deciden no enviar a los alumnos al colegio, los profesores tienen que decir sí. É assim como é. Como é. Es así. Es así. Muchas gracias, Marilis. Muy buena respuesta también. Muchas gracias. Muito obrigado. Muito boa resposta, Marilise. Alba. Alba. Adhiero a los dos, a René y a Marilise. Eu concordo com a Marilise e com o René. Y ahora amplío un poquito. E agora eu vou ampliar um pouquinho. Necesitamos enseñar más educación emocional. Devemos ensinar mais educação emocional. Escucha activa. Escuta ativa. Más orejas, una sola boca. Mais orelhas, uma só boca. A veces pasa que lo único que queremos es que nos escuchen. O que acontece é que a única coisa que nós queremos é que nos escutem.
no teléfono, mirarnos. Não no telefone, a gente tem que se olhar. Y ahora E agora? hay que abrazar con las palabras. E agora nós temos que abraçar com as palavras. Y eso hay que enseñarlo. Isso nós temos que ensinar. Porque se puede abrazar y amar con las palabras. Y me emociono. Porque a gente pode abraçar e amar com as palavras, com emoção. Y también hay que asentir a lo que los papás decidan. E também temos que assentir com aquilo que os pais decidam. El orden. A ordem. Nada más. Gracias. Nada mais. Obrigado. Muchísimas gracias, Alba. La verdad es que las respuestas me han encantado las tres. Gracias. Na verdade, as três respostas eu fiquei encantado. Muito obrigado a vocês três. Y vuelvo otra vez a abrir el turno de palabras porque ya prácticamente ya hemos hecho el tiempo. Entonces, os ofrezco la posibilidad de que quien quiera hacer una pregunta antes de que terminemos. Já quase deu tempo, então eu queria abrir a possibilidade para quem quiser fazer alguma pergunta antes que a gente termine. Maite? Ah. ¿Nadie quiere hacer preguntas? ¿No se oye? Sí. Calma. Marta, quer fazer alguma pergunta? Marta Patrão, não? ¿Puedo decir algo? Eu posso dizer algo? Sim. La realidad de Argentina es la misma que en casi toda Latinoamérica. A realidade argentina é parecida com quase toda a América Latina. Entonces, tenemos más trabajo. Então temos mais trabalho. No digo, para lograr esto que estamos soñando juntos. Para conseguir aquilo que nós estamos sonhando juntos. Sí a la vida, sí al presente. Sim à vida, sim ao presente. Muchas gracias. Gracias. Antonio, muy rápido. Me gustaría preguntar a René. Yo soy profesora. Eu sou professora. Y tengo alumnos que han vuelto al colegio deprimidos. E tem alunos que voltaram para o colégio deprimidos. ¿Cómo lidar con ellos? Como devo lidar? ¿Cómo puedo, como profesora, ayudarles? Como posso, como professora, ajudar? Nosotros... Perdona, Fernando. Não, sem problema. Nosotros en colegio tenemos psicólogos. Nós, na escola, temos psicólogos. Y cada clase tiene un psicólogo que trata de todas las situaciones necesarias. E em cada classe tem um psicólogo que trata das situações necessárias. Então, entonces, lo que pregunto, ya ha informado a la psicóloga de mi turma lo que pasaba con dos niños que tenían mucha vida, mucha alegría y que han vuelto al colegio tristes y muy deprimidos. E eu informei para a psicóloga que havia duas crianças que tinham muita vitalidade, muita vida, muita alegria e voltaram deprimidos para o colégio. E sus padres me han pedido ayuda. E os pais deles me pediram ajuda. ¿Qué estrategias
que como profesora, ¿cómo puedo hacer para que vuelvan a sentirse felices en su colegio, en las clases, con sus colegas? E aí eu gostaria de saber das estratégias, eu como professora, posso deixá-los mais felizes na aula, com seus colegas, enfim, com seus relacionamentos. Gracias, Fernando René. Gracias. Ótima pergunta e uma angústia comum aos professores. E uma angústia comum aos professores. Como eu dou conta daquilo que meu aluno traz? Sim. Como dou conta de lo que el alumno me lo trae? E que não é pedagógico. Los profesores tienen que no solo dar las materias, pero sentir los alumnos. Os professores não têm somente que dar a matéria, eles têm que sentir os alunos. Y yo los siento. E eu os sinto. Voy cerca de ellos y digo, ¿qué pasa? No Eu vou perto deles e digo, o que está acontecendo? Antes da minha resposta, Antes de minha resposta, 2 livros. 2 livros. O primeiro que a doutora Tatiane mencionou. O primeiro livro é o que a doutora Tatiane mencionou. As Ordens da Ajuda, de Bert Hellinger. Ordens de la Ajuda, de Bert Hellinger. E o segundo é de Marianne Frank. E o segundo é de Marianne Frank. Onde, como que é? És um de nós, não é? Você é um de nós? Isso, você é um de nós. Obrigado, Marilise. Esses são exemplos fantásticos para professores. São exemplos fantásticos para professores. De exercícios, meditações, práticas, palestras. Práticas, charlas. De forma lúdica. De maneira lúdica. Não para terapeutizar. Não é para terapeutizar. Mas é para dizer aos alunos. É para dizer aos alunos. Você faz parte daqui também. Tu eres parte de acá também. Assim como eu. Assim como eu. E a minha resposta para você seria? Minha resposta para vós seria? Em alguns momentos possíveis. Em alguns momentos possíveis. Como a Alba mencionou. Como a Alba mencionou. Permitir que eles desenhem. Permitir que dibujem. E se interesse pelo desenho, pedindo que eles contem uma história sobre ele. E que tu te interesses tenha interesse por los dibujos e que le dejen contar uma história sobre os dibujos. Sem julgamento. Sem juízo. Apenas escutar. Solamente escutar. E dizer que eles podem fazer outros desenhos se o quiserem. E dizer-lhes que podem fazer outros dibujos se assim lo querem. Se algo aparecer muito perigoso ou muito assustador. E se algo, se em caso de que apareça algo muito assustador, muito perigoso, você encaminha para o psicólogo da escola. Tu puedes encaminhá-lo, indicá-lo a um psicólogo do colégio, da escola. E você fala isso para o aluno, né? E tu lo dices este hecho al aluno. Eu acho que agora isso que você me disse. Creo que lo que me dijiste ahora. Você pode conversar com tal pessoa. Tu puedes hablar com tal persona. Mas os desenhos você pode continuar trazendo e contando para mim também. E los dibujos, tu lo puedes traerme e seguir contándome sobre los dibujos.
Uma ideia. Muchas gracias, René. Gracias, grata. Muito obrigado, René. Bueno, pues muchas gracias, René. Muchas gracias a todos. Muito Creo obrigado que ya va siendo a hora. todos. Creo que va siendo hora de que terminemos. Acredito que agora é a hora para a gente terminar. Ha sido un placer. Foi um prazer. Doy las gracias a Tati por organizar esto. Agradeço a Tati por organizar isso. A Nidia. A Nídia. Ao Fernando. Al otro Fernando. Ao outro Fernando. También a vosotros. A René. Marilise. A vocês também, René, Marilise. Alba, que nos habéis acompañado hoy. Alba, que nos acompanhou hoje. Y a todos los que estuvieron ayer. E a todos que estiveram ontem. Y lo que me gustaría es que esto tuviese un efecto. E eu gostaria que isso tivesse um efeito. Como cuando se produce la resonancia. É como quando se produz uma ressonância. Que cada vez haya más gente. E que cada vez tenha mais pessoas que se cojan a esto. Que se cojan adhiram a isso. Al movimiento sistémico, a la mirada sistémica. Ao movimento sistêmico, à mirada sistêmica. A todo lo relacionado de unir fuerzas, padres, professores. A tudo relacionado para unir forças entre pais, professores. Siempre mirando por los niños. Sempre olhando para as crianças. Muchas gracias a todos. Muito obrigado a todos. Muito obrigada. Muito obrigada. Fernando, tradutor. Muchas gracias. Muchas gracias. René. Gracias. Obrigado, viu? Muito obrigada. Obrigada, René. Obrigada, Marilise. Obrigada, Alba. Foi maravilhoso escutar-vos. Maravilhoso. Foi um estar na vida, ouvir-vos, e tocou muito o meu coração, e de certeza que tocou também os professores que aqui estão e que nos vão ouvir posteriormente, aos pais, todos ao serviço da vida. Muito obrigada, foi um prazer. Obrigada, Tatiane, António, Fernando, Kathleen Cordeiro, mais uma vez foi uma tradução fantástica, Fernando, muito obrigada. E também ao Fernando, que nos fez um flyer tão bonito, com pais, professores e a nós olharmos os nossos alunos. Muito obrigada, Fernando. Foi muito inspirador. Vou hoje muito mais inspirada e acrescentou-me muito. Muito obrigada de coração. Uma boa noite. Eu gostaria também de só, né, falar uma palavra. Claro. Né, também queria agradecer a Tati por unir a esse projeto comigo, com a Nídia e com o Antônio, né, no Mirada Sistêmica. Agradecer a Alba, ao René, a Marilise por terem aceito o convite. Para mim, assim, particularmente, foi uma honra estar com vocês. Assim, muito obrigado. Eu fiquei aqui, eu estava traduzindo, preocupado com o que vocês estavam falando, mas sendo tocado ao mesmo tempo. Em muitos momentos aqui eu me emocionei. Eu me emocionei. Eu queria respirar um pouco mais, falava, concentra, Fernando, concentra, Fernando. Mas eu queria respirar mais fundo, porque algumas palavras me trocaram muito, muito, assim. Vocês, é um privilégio estar com vocês aqui hoje e esse evento. Então, assim, queria agradecer demais. Muito obrigado mesmo. E agradecer, então, já agradecer a Tati e o Fernando, que, né, a gente pedindo as modificações, tem uma paciência muito grande. Então, assim, muito obrigado. E a todos aqui, né? Tem pessoas aqui que são amigos, né, que a gente já conhece de outros eventos,
né? Então, assim, muito feliz de vocês estarem aqui, pessoas que conheciam de ontem para hoje, né? Tem aqui a Mônica que falou ontem, a Kátia. Please try again. E gostaria também de agradecer, né, que também foram pessoas que tocaram também o nosso... Com certeza todos aqui saíram tocados ontem e hoje novamente. Então, muito obrigado a todos. Muito obrigado mesmo e a gente espera revê-los com certeza em outros eventos aí. E assim, unir forças, estar a serviço da vida. E hoje foi um verdadeiro serviço à vida. Foi mesmo, Fê. Deixa-me só acrescentar uma coisa, Tati. Deixa-me só dizer uma coisa. É tão bonito como a educação une geografias. Vocês já veem, tão bonito. Temos aqui Portugal, Brasil, Espanha, Argentina. E isto é muito emocionante. É mesmo unir forças. Muito obrigada. Foi um prazer estar convosco. Alba, ainda bem que tu conseguiste juntar. Eu fico muito feliz também, Nídia, Antônio e Fernando e José Fernandes, né? Que a gente possa ter estado aqui hoje e ontem com tantas pessoas maravilhosas. Estou feliz por Renê, Marilise e Alba terem aceito este convite. E toda a vida, todo o tempo em que eu estive aqui com vocês, Antônio e Nídia, e Fernando, mas principalmente o coração sonhador de Nídia. Something went wrong. Please try again. Eu vi algo. Quem sabe não podemos, em alguma data, Antônio, Fernando, reproduzir isso e trazer outros países, e trazer mais gente, e compartilhar ainda mais. Então, hoje, esse final de semana, plantamos uma semente, que ela possa crescer, grande, forte e com bons resultados. Muito obrigada ao Mirada Sistêmica, muito obrigada a todos vocês. Obrigada pela partilha. Muito obrigada. Muchas gracias.